O propósito da lição dessa semana é mostrar que a pregação da palavra era um aspecto central na adoração da igreja cristã primitiva. A igreja cristã primitiva, ela está dentro de um período de tempo que vai do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. Nesse período, os apóstolos, ainda vivos, eram os maiores responsáveis pela pregação da palavra, a pregação do evangelho em todo o mundo. Mas esse período ele pode ser dividido em dois momentos diferentes. O primeiro desses momentos é a consolidação, a formação da igreja cristã, pelo próprio Jesus Cristo, que num grupo de 12 homens, junto com esse grupo, ensinou-os, instruiu-os durante 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus mostrou a eles as verdades do reino. No final desses 3 anos e meio, Jesus morreu, ressuscitou e deu aos discípulos uma comissão. Vão e preguem estas verdades. Mostrem às outras pessoas as grandes verdades da salvação, as boas novas da salvação. O segundo momento, logo após essa comissão de Jesus Cristo, é a expansão da igreja cristã, a igreja apostólica. E a igreja cristã primitiva, ela alcança todo o mundo civilizado da sua época, desde a Índia até a Espanha. O nome de Jesus Cristo é ouvido por todas as pessoas. Mas há um evento, há algo que precisa ser destacado, que fez parte, que foi o divisor de águas, que deu aos discípulos, aos apóstolos, aos cristãos do primeiro século o poder para pregar. Foi o Pentecostes. Nesse momento, os discípulos receberam um poder que os capacitou a pregar, a falar de todas aquelas coisas que Jesus havia ensinado. Sem o poder, sem o Pentecostes, Pedro não teria conseguido pregar o maravilhoso sermão que ele pregou. Pelo poder que eles receberam naquele dia, Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus como Messias e são batizadas como testemunho dessa aceitação. E dentre os grandes pregadores da igreja cristã primitiva, da igreja apostólica, o maior deles talvez seja Paulo, ou melhor, com certeza foi Paulo. Paulo destacou-se porque pregou em diversos locais diferentes, fundou igrejas praticamente em todo o território do Império Romano. Paulo fundou igrejas. Mas Paulo nem sempre foi bem sucedido por onde ele pregava. Por exemplo, em Atenas, que era o núcleo do pensamento daquela época, em Atenas se concentrava toda a cultura, toda a filosofia, todo o pensamento da época de Paulo vinha de Atenas. Atenas era o berço da cultura dos tempos apostólicos. E quando Paulo chegou em Roma, Paulo decidiu então usar a sabedoria, usar a filosofia para argumentar com os atenienses. E Paulo confrontou sabedoria com sabedoria, cultura com cultura, saber com saber. E Paulo não foi bem sucedido, diferentemente de Pedro, que num sermão simples, num sermão de alguns poucos minutos, mudou a história de Jerusalém. Mas por que Paulo não foi tão bem sucedido quanto Pedro? Ele mesmo nos dá a resposta. Quando escreve uma epístola aos crentes de Corinto, na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, Paulo nos dá uma ideia do que aconteceu em Atenas. Ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, porque lá em Atenas não havia dado certo, não tinha surtido os efeitos que ele queria. Mas ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É aqui que está o poder da adoração na pregação. Jesus Cristo. Ele é o foco da adoração, seja na pregação, seja na música, seja no dízimo, seja na oferta, seja no que quer que seja. Se Jesus não for o foco da adoração, a adoração é vã, não tem sentido nenhum. Os discípulos enfrentaram muitas dificuldades. O mundo que eles viviam, às vezes nós pensamos que era um mundo totalmente diferente do nosso, mas não. Era uma cultura secularizada, uma cultura de ostentação, de luxúria. As pessoas eram arrogantes, as pessoas elas eram corruptas, assim como nós hoje. O secularismo predominava, o politeísmo, o sincretismo religioso e todas as outras filosofias. O próprio apóstolo João teve que combater heresias que queriam entrar na igreja. Era um mundo muito parecido com o nosso. Mas a despeito disso, os discípulos não tinham medo de pregar a palavra.
e exclusivamente a palavra de Cristo, o Evangelho. Isso serve como exemplo para nós hoje. Nós não devemos nos envergonhar de pregar a Jesus Cristo. É muito curioso que às vezes nós tentamos adaptar, nós tentamos amoldurar o Evangelho às realidades com as quais nós lidamos. Mas nós precisamos pregar a Cristo. É isso que o mundo precisa ouvir. E a adoração está na pregação de Cristo Jesus. Deus também nos deu dons. Nem todos são pregadores, nem todos são oradores proeminentes, mas Deus concedeu dons à sua igreja. Mas independente do dom que ele concedeu, se for o dom da pregação, o dom da música, o dom da caridade, o dom da simpatia, seja lá qual for o dom, se nós não tivermos o amor em nosso coração, o desejo de adorar a Deus, o desejo de exaltá-lo, o desejo de proclamar essa verdade a outra pessoa, a nossa adoração não tem sentido nenhum. Por isso eu desafio você, pregue a palavra. E como diz Francisco de Assis, pregue a palavra a todo instante. E se necessário for, utilize as palavras.